Mahiru Shina era conhecido como o anjo da escola, uma figura intocável, bela e distante. Amane Fujimiwa, seu colega de classe, era apenas um estudante comum, vivendo dias silenciosos e sem brilho. Seus caminhos mal se cruzavam até que numa tarde chuvosa, Mahiru foi encontrada sozinha, sentada em um parque com o olhar perdido e sem guarda-chuva. Sem pensar muito, Amane ofereceu o dele. Nenhum deles sabia, mas naquele simples gesto se iniciava uma ligação que escaparia do controle dos dois. Dias depois, quando Amani adoeceu por descuido, é Mahiru quem bate à sua porta. Ela aparece determinada, preocupada e decide cuidar dele pessoalmente. A partir dali, uma rotina inesperada nasce. Mahiru começa a cozinhar para Amani, arrumar sua casa e permanecer ao seu lado. O anjo distante passa a viver no cotidiano de um garoto comum, e o que antes era apenas o silêncio entre vizinhos se transforma numa convivência carregada de uma delicada tensão que nenhum dos dois sabe nomear. O acordo de ajuda mútua deveria ser apenas temporária, mas a cada refeição compartilhada, cada conversa tímida, a distância entre Amani e Mahiru se desfaz. Amani, sempre humilde e discreto, começa a enxergar por trás a perfeição de Mahiru. A solidão escondida, a fragilidade que ela tentava manter trancada. Mahiru, por sua vez, encontra em Amani um lugar seguro, alguém que a trata com gentileza verdadeira, não com a idealização de que todos tinham por ela. Entre pequenos gestos como mãos que se tocam por acaso e olhares que duram um segundo a mais, nasce um sentimento que os dois insistem em ignorar. Mas quanto mais se aproximam, mais perigosa se torna a situação. Ninguém podia saber daquela convivência entre eles. A revelação poderia destruir a reputação de Mahiru e expor Amani a rumores cruéis. Ainda assim, eles continuam, como se algo maior que o medo os empurrasse um para o outro. Conforme o avança, Mahiru não consegue mais esconder suas marcas internas, o passado com seus pais, a falta de carinho, a pressão de ser perfeita, tudo vem à tona diante de Amani, que se torna a primeira pessoa a ouvir a sua verdadeira história. O vínculo entre eles se fortalece de forma irreversível. Amani passa a protegê-la do olhar cruel do mundo, enquanto Mahiru o incentiva a acreditar em si mesmo, a enfrentar suas inseguranças e cicatrizes. Aos poucos, Mahiru deixa de ser apenas uma vizinha angelical, ela passa a sorrir de verdade ao lado dele, reclamar, relaxar, pela primeira vez, se permitir ser apenas uma garota. Quando ambos percebem que os sentimentos já transbordam, o medo toma conta. Mahiru teme perder o único lugar onde encontrou carinho sincero. Amani teme não ser digno dela, mas o destino coloca diante deles momentos que não podem ser negados. Um abraço inesperado em um dia difícil, uma confissão velada sob a luz da noite, a certeza silenciosa de que eles já estão, mas não sabiam viver longe um do outro. O mundo ainda acredita que Mahiru é inalcançável, mas Amani, o garoto comum, é quem segura suas mãos no momento de fraqueza. Chega o instante decisivo, quando Mahiru percebe que não precisa mais esconder sua verdadeira essência. Ao lado de Amani, ela aprende a se aceitar, a abandonar o peso da perfeição. E Amani, inspirado pela luz dela, muda sua postura. Cuida de si, se torna mais confiante e firme. Eles passam de vizinhos estranhos a parceiros inseparáveis. Cada passo, cada conversa, cada conflito superado os aproximam de um futuro que antes parecia impossível. Em meio a um dia comum, mas carregado de tudo que viveram, Mahiru finalmente confessa seus sentimentos. Amani responde com a emoção acumulada de todos os dias em que tentou se convencer de que não era o suficiente para alguém como ela. O anjo da escola e o garoto comum agora não eram mais uma lenda nem admiração distante. Eram apenas dois jovens que se encontraram no outro aquilo que o coração sempre buscou. Juntos decidiram enfrentar o mundo, mas não como lendas separadas por muros invisíveis, mas como duas almas que escolheram apesar das diferenças. O céu que os separava no início agora parecia pequeno demais para conter o brilho da história que estavam prestes a construir. A relação entre Mahiru e Amani, antes escondida atrás das portas silenciosas do apartamento, começa a transbordar para o mundo exterior. Os amigos mais próximos perceberam primeiro.
Itsuzuki e Shitose veem no olhar da Mani uma mudança poderosa, algo que desperta curiosidade e risadas discretas. Mahiru, antes intocável, agora exibe um brilho diferente, um sorriso que ninguém na escola jamais testemunhou. A máscara da perfeição começa a rachar, revelando ao mundo que não há deusa distante, mas uma garota real, gentil, tímida, vulnerável, apaixonada. Rumores surgem, olhares atravessados tentam feri-los. A pressão ameaça trazer de volta os medos de Mahiru. Mas dessa vez ela não está sozinha. A Mani permanece ao seu lado, firme, enfrentando comentários maldosos e provando que o amor que compartilham não é uma fantasia escolar, mas uma escolha madura e corajosa. A verdade se espalha aos poucos, o anjo não vive acima do mundo. O anjo agora caminha ao lado de um garoto que aprendeu a ver além do brilho, além das expectativas direto do coração. Quando o relacionamento se fortalece, o passado bate à porta de Mahiru com força. Sua mãe reaparece trazendo consigo a mesma frieza e ausência que marcaram a infância da garota. As palavras duras, a cobrança por perfeição e a incapacidade de demonstrar afeto ameaçam destruir o que Mahiru construiu ao lado de Amane. Mas dessa vez, Mahiru se recusa a se curvar. Ela enfrenta o passado com voz firme, descrevendo cada ferida que carregou em silêncio. A mãe, incapaz de compreender a profundidade da dor que causou, tenta puxá-lo de volta para uma vida vazia e controlada. A Amane intervém, não como salvador, mas como alguém que entende a luta dela e se mantém presente, sólido. É nesse confronto que Mahiru finalmente se liberta. Pela primeira vez, ela escolhe seu próprio caminho, não o que o mundo espera dela, e essa escolha tem nome: Amane Fujiwara. O peso do passado cai e no vazio deixado por ele, o amor encontra espaço para florescer de verdade. Amane e Mahiru começam a viver dias de paz, risadas espontâneas e segredos compartilhados. Cozinham juntos, estudam lado a lado e descobrem um conforto silencioso de simplesmente existir no mesmo espaço. Pequenos detalhes como o toque leve nas mãos ao preparar o jantar, ou o modo como o olhar de Mahiru procura o dele ao menor sinal de tristeza. Mostra o quanto suas vidas estão entrelaçadas. O que antes era um acordo de ajuda se torna rotina natural. O que era convivência tímida se transforma em parceria. E o que era amor escondido finalmente começa a brilhar sem medo. O momento em que ambos evitaram chegar de forma inevitável em um crepúsculo silencioso durante uma caminhada comum. Mahiru para, respira fundo e deixa escapar a verdade que queimava em seu peito. A sua voz treme, mas seus olhos pela primeira vez encaram o futuro sem hesitação. Amane ouve sem acreditar que a garota que julgava inalcançável agora expõe sua alma diante dele. Ele responde com palavras simples, mas carregadas de sinceridade, confessando que cada segundo ao lado dela moldou a ele quem se tornou. Não há gritos nem drama, apenas a pureza de duas almas que finalmente encontraram paz, uma na outra. E ali, no meio de todo esse brilho suave da cidade e o silêncio cúmplice da noite, Mahiru e Amane deixam de ser apenas vizinhos, parceiros ou amigos. Eles se tornam um capítulo escrito a dois, destinados a crescer com um relacionamento assumido. Os dias passam mais leves, Mahiru abraça sua nova vida com coragem, sorrindo com a liberdade que jamais sentiu. Amane caminha com a frieza, sentindo orgulho de quem se tornou, alguém capaz de proteger, amar e construir ao lado de quem ilumina seus dias. Amigos celebram, desafios surgem, mas nenhum deles é suficiente para abalar o que construíram. O anjo antes distante agora desce do pedestal para correr ao lado daquele que amou, na sua forma mais humana. E Amane, antes invisível, encontra no amor dela a força para viver a sua própria história. Juntos eles seguem em direção a um futuro desconhecido, mas iluminado pelo sentimento que cresceu em suas mãos. Não mais perfeito, não mais solitário, apenas verdadeiros, apenas dele, apenas amor. Com o passar do tempo, Mahiru e Amane descobrem que amar não é apenas compartilhar alegrias, mas também enfrentar os medos que silenciosamente crescem no coração. Mahiru teme depender demais dele, Amane teme falar no papel de alguém que ela escolheu confiar.